Lucas capítulo 10, versículo 19. Estava conversando com o pessoal lá em Roraima. Nós oramos, agora vamos orar, irmãos. Aqui é meia-noite, 0h39. E o Espírito de Yahushua, assim que nós concluímos a nossa oração, está me falando sobre Lucas 10, 19. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Sobre toda a força do inimigo, toda a força, toda a oposição. O inimigo está procurando cercear o seu caminho. Estou falando de inimigo físico, não. De repente alguém vai entender que estão fazendo apologia à guerra, à briga. Falando de inimigos espirituais, ocultos. Não é mesmo? A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Está lá em Efésios. Está escrito ou não está? Efésios capítulo 6. Vamos ler? Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos em Yahushua e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Yahu para que possais estar firmes contra as ciladas astutas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Vamos dar uma pequena pausa aqui. O inimigo tenta muitas vezes se opor a uma determinada pessoa que crê, chamado Yahushua, aquele que crê em Yahushua. Se a pessoa se acomoda e aceita, vai ficar quase que refém daquela situação. Mas se você tem conhecimento que já foi revestido de um poder sobrenatural para vencer qualquer barreira, qualquer oposição das trevas, você então se torna mais do que vencedor. Não é mesmo? Eu sempre oro, sempre peço a Yahuwah que me dê o privilégio, por todos os dias da minha vida, envergonhar Satanás. Isso tem acontecido em vários lugares por onde eu passo, até mesmo fora do Brasil. Ele sempre tem nos dado essa oportunidade para a exaltação do seu nome, pelo Espírito da verdade. Não é uma força intelectual, mas ele nos capacita com a força espiritual. Não temos que lutar contra a carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 16. Orando todo o tempo, pelos irmãos também, em todo o mundo, em toda a face da terra, para que sejam revestidos desse poder. Ele nos revestiu de poder e capacitou com o seu espírito. E lá no grego eles usam a expressão dínamos, né, que eu prefiro a forma mais clássica, dunamis. Poder, de onde originou-se na nossa língua a palavra dinamite. A mensagem gloriosa é dinamite para a salvação de todo aquele, o poder de Yahu para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Um poder invencível. Poder invencível. Se esse poder está em você, se você tem consciência desse poder, você se torna também invencível. Todas as barreiras que vierem contra você cairão por terra.
Por um caminho virão contra ti, mas por 7, que diz lá em Devarim 28, fugirão diante de ti. Não vão conseguir resistir. Agora, tome muito cuidado com uma posição de herói que você queira assumir, que nos foi dada gratuitamente, a exemplo dos heróis da fé, na Ivrite, capítulo 11, mas tem um detalhe aí que precisa ser observado. Mesmo tendo consciência desses valores, dessa riqueza incomparável, desse poder invencível, jamais nos esqueçamos de obediência à vontade, à estratégia, à maneira como o Altíssimo e ao Rulim vai responder. Mesmo tendo consciência desse poder, sendo uma pessoa que procura andar uma conduta de vida reta aos olhos do Altíssimo, às vezes as pessoas têm algum tipo de resistência porque esqueceram desse detalhe. Está dando para entender? Então, quando você notar que não está conseguindo, mesmo em obediência, ainda derrubar por terra aquele obstáculo, procure usar a estratégia da obediência à vontade do Altíssimo. Lá em Terahim, capítulo 81, o que fala? Ah, se o meu povo me escutasse, se eu choru andasse nos meus caminhos, breve eu abateria os seus adversários. Vamos ler lá? Os que o odeiam se lhe sujeitariam. Se o meu povo tão somente me ouvisse, se ao choru andasse nos meus caminhos, de pronto, está vendo? Andasse nos caminhos, à vontade dele, eu abateria os seus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam Yahuwah se lhe submeteriam e seu castigo seria eterno. Eu, porém, te saciaria com mais fino trigo, com mel saído da rocha, te saciaria. Então, se você não está conseguindo vencer, mesmo em obediência, use essa arma da estratégia segundo a vontade do Altíssimo. Ele vai lhe dar a maneira certa para você vencer os obstáculos. A maioria dos desejos que nós temos coincide com a vontade do Altíssimo, porque Ele habita em nós, concorda? Mas às vezes nem tudo aquilo que nós achamos que é dessa maneira, que deve ser, devemos agir, devemos revidar, enfrentar os obstáculos ao inimigo, às vezes não é ainda daquele jeito. Para isso nós temos que nos sujeitar a ele. Basta um estado de dependência mesmo. Depender, sujeitai-vos aí ao Rulim, resistia a Satã, Satanás, o diabo, como que ele fugirá de vocês. Não é assim que está escrito lá em Rocaf, Tiago 4, 7? Sujeitai-vos primeiro, então, sujeitar, depois atacar. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eis aí vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, sobre toda a força do inimigo. Vai para a sua cama, para o seu leito, descansar. Vai dormir em paz, nesta certeza que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e que aquele que é nascido de Yahushua vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está lá em 1 Yahuwah, né? Capítulo 4, 4 e 5, 4. Fácil de gravar, né? Invencíveis pelo poder do invencível Yahushua. Que maravilha! Mais esta mensagem para a nossa edificação, para a nossa vitória plena, total.